Deu. Opa, tá gravando então. Hoje é dia 22 de março de 2021, a gente vai para a 17ª sessão gravada ao vivo e que depois vai para o YouTube. O Fábio está aí, o Luciano está aí, hoje o Guilherme está aí, mas os demais participantes, e o Breno hoje não pode participar, porque segundo ele, a filha dele está vomitando tudo. É isso que o cara faz. O cara é clínico, reclama da anamnese quando é mal feito. Aí ele fala só isso: minha filha está vomitando tudo. Mas tudo bem. A gente dá um desconto aí. Camila, se você quiser começar a apresentar, a gente começa aqui na hora. É que aí ele é pai, né? Não é médico. Separar as coisas. É verdade. Não dá para misturar. Você tem filho, Fábio? Tenho uma filha de 3 anos e meio. Ah, bacana. Eu não faço nada. Ela tá doente, liga pro pediatra. Eu também sou assim, cara. Vamos lá. Então, eu vou ler a vinheta que eu deixei disponibilizada. Paciente do sexo feminino, 44 anos, negra, técnica de enfermagem, hipertensa, é internada na enfermaria de clínica médica devido a quadro de dor no corpo, apresentando o exame físico. Hipertensão arterial 180 por 10 milímetros de mercúrio em ambos os braços, apresentava marcha atípica, força muscular grau 4 em 5, nos compartimentos proximais dos membros inferiores e superiores, e força muscular discal e cervical 5 em 5. Dor difusa à palpação muscular, sem atrofia muscular, sensibilidade tátil preservada, reflexos profundos reduzidos globalmente, com cutâneo plantar em flexão bilateral e sem alterações. O restante do exame físico era normal. Faz uso de hidroclorotiazida, 25 mg dia, losartana, 200 mg dia, atenolol, 50 mg dia, e nifedipino retard, 40 mg dia. A história patológica pregressa, relatada em dezembro de 2010, de fraqueza simétrica de cintura pélvica e escapular, associada à mialgia difusa e intensa com início rápido, evoluindo com dificuldade para deambular e sustentar a cabeça. Em 2 semanas, na ocasião, ela tinha feito uso de AINE por 2 semanas. Em maio de 2011, houve retorno dos sintomas, porém predominantemente na cintura pélvica. Negava o uso de estatinas e corticoide, infecção viral ou bacteriana conhecida no período. E aí, galera? Quem quer falar alguma coisa? De preferência, aluno. Fala, Bruno. Boa noite. Aqui é o Otávio. Cara, enquanto a gente estava esperando surgir a vinheta e a Camila ler, eu estava anotando aqui, listando o que o professor Renato fala lá, né? O professor Ricardo Rocha Bastos fala sobre a lista de problemas, né? Então, essa paciente, pela vinheta, é uma paciente que apresenta uma dor no corpo, né? Que é uma dor difusa, a palpação muscular, associada a uma fraqueza proximal e uma hiporreflexia. Essas seriam os três principais problemas que ela aparece. Quando eu vejo uma dor no corpo associada a uma fraqueza proximal, eu me lembro muito me lembro muito da polimiosite, que seria um diagnóstico etiológico. Mas o diagnóstico sindrômico para ela é uma fraqueza e, além disso, essa paciente tem como um outro problema a hiporreflexia, né, que sugere uma ausência de reflexos cutâneos profundos, né. Isso sugere uma síndrome de neurônio motor inferior, que a polimiosite por si só acreditei que não justificaria. Então, ficaria de início com um diagnóstico sindrômico a fraqueza, com possíveis diagnósticos etiológicos, uma polimiosite e algo relacionado ao sistema nervoso neurológico. E, além disso, no caso aí, traz 2 coisas interessantes, né, que é o fato de que a paciente não usa estatina e ela também não usa corticoide, que seriam 2 outros diagnósticos diferenciais para essa fraqueza proximal. Ele fala que não usa estatina e corticoide para já tirar da gente a
a hipótese de miopatia por droga, né? A única coisa que eu acho que você falou bem, o único ponto é que esses reflexos, assim, reduzidos globalmente, cara, é muito difícil você falar que se isso aí é uma variante do normal ou é uma alteração, sabe? Eu deixaria esse reflexo meio que na manga, mas eu não valorizaria demais, não. Porque às vezes em algumas miopatias você pode ter reflexo preservado, com uma diminuição do reflexo miotático, né? Mas, enfim, o caminho é esse. A única coisa que eu posso te corrigir é o seguinte: sempre quando você vê um paciente com fraqueza e você pensa em polimiosite, cara, mas eu tenho certeza que você nunca viu um paciente com polimiosite, ou se você viu um só. Me corrige se eu estiver errado aí. Tem como você repetir o áudio que cortou para mim, pelo menos. Não, eu tô falando assim, você fala que você sempre pensa em polimiosite quando você vê um paciente com uma fraqueza, assim. Mas eu acho que você viu na sua vida ou nenhum, ou um paciente só com uma polimiosite. Aí você me corrige se você estiver errado. Não, na realidade, eu nunca vi um paciente com polimiosite. Mas aí o que vem interessante aqui é a heurística do. Mas você falou que você sempre pensa, cara. É porque eu revisei esse assunto semana passada e tá na mente, a heurística da disponibilidade, sabe? Entendi. Então você sempre pensa desde a semana passada. Tipo isso. Não, beleza. Não, mas é interessante, porque é raro, né? Eu acho que a Temis vai ter muito mais experiência com polimiosite, né? É raro, é uma doença rara. É mais raro que artrite reumatoide, é mais raro que lúpus. Não é habitual você ficar vendo isso. Mesmo para reumato é difícil. É verdade. E aí, mais aluno querendo falar, dar pitaco? Ninguém? Ué, vou abrir pra galera aí que quiser falar. Dos mais graduados aí. Fábio, Guilherme, Temes. A Temes estava falando, Temes? A Temes vai lá no final hoje, né? Pera aí, o João falou um negócio aqui que eu vou lançar uma polêmica. Eu suspeito de fibromialgia. Ó, eu detesto esse nome. Tá? Eu detesto o diagnóstico de fibromialgia. Eu odeio falar esse nome. Eu não falo. Para mim, esse troço não existe. É claro que existem os sintomas. Eu não estou dizendo que não existe. Eu sabia que você ia ser um dos que acha que não existe. Mas tinha certeza. Tinha certeza absoluta. Eu odeio esse nome. Eu odeio esse nome de fibromialgia. Eu tinha certeza que você ia falar que não existe. Por que, Teve? Porque não sei, já entendi o estilo. Olha lá os dias. Eu não nego os sintomas. Existe sofrimento genuíno, existe dor, existe a necessidade de amparo. Mas, assim, fechar na fibromialgia, cara, isso para mim é a maneira que a gente tem hoje de generalizar o ingeneralizável, entendeu? Eu fico muito desconfortável com isso, cara. Mas... Será, Bruno? Será? Eu vou fazer um contraponto com você, mas depois eu falo. Por favor, você não quer falar? Por favor, faça. Quer que eu faça agora? Não. Eu acho. Bom, vai falando, depois eu falo da fibromialgia. Bom, pode falar, assim. Eu entendo até o lado, dos dois lados da moeda aí, né? Mas o Fábio também é gastro. Mas eu não sei, sabe, assim, eu acho que, igual, por exemplo, na síndrome do intestino irritável, na gastroenterologia, grande parte eu tenho muito tempo que eu não faço diagnóstico de síndrome do intestino irritável, porque muitas vezes eu faço outros diagnósticos e excluo essa possibilidade, sabe? Então, assim, realmente existe a síndrome do intestino irritável, existe sim, mas eu acho que muitas vezes, quando você não sabe o que é, se rotula em síndromes aí, que eu acho que é uma forma de tratar até a nossa consciência, né, de fazer algum diagnóstico, a necessidade de fazer um diagnóstico. Mas eu na gastro vejo muito isso, eu lembro de um professor meu que falava isso, esse tal do síndrome do intestino irritável,
eu não tem muito tempo que eu não vejo, eu também, assim, que a gente faz tanto diagnóstico, muitas vezes intolerância para alguns tipos de alimento, e, então, assim, mas tem um lado, tem alguns casos que vão cair nesse diagnóstico, então eu entendo tanto o lado do Bruno quanto da Temos. E aí, que é a opinião do Fábio aí nesse caso aí? Eu acho que assim... O Luciano é um passador de pano, né? Ele entende de dois lados e não se compromete. Eu acho o seguinte, eu costumo falar para os alunos que a medicina irritável é a fibromialgia do gastro, né? Enxaqueca do... Isso. O problema é o seguinte, muitas vezes a queixa do paciente é investigada, ou às vezes super investigada, e cai no diagnóstico de medicina irritável. Então, no começo, logo que eu terminei a residência, eu tinha dificuldade de fazer diagnóstico de intestino irritável, e peguei muito paciente que era uma intolerância à lactose. O cara tem uma queixa, vai no médico. Aqui em São Paulo tem muito cirurgião que faz gastro, né? E é completamente diferente. Então, o cara vai lá, faz uma coluna normal, a intestino irritável, toma tremebutina. Não resolve nada, e o paciente fica rodando. Com o tempo, né, eu faço ambulatório de intestino aqui na medicina ABC, né? Expõe doença inflamatória. Então, a intestino irritável é uma coisa que a gente tem que sempre pensar. Eu tenho feito mais diagnóstico, mas um diagnóstico com mais convicção. Agora eu sou mais convicto que existem os quadros funcionais e tenho um pouco mais de ideia até onde eu vou investigar, onde eu posso fechar esse diagnóstico. Mas, realmente, o pessoal esquece de um supercrescimento bacteriano delgado, esquece de uma intolerância à lactose, esquece de uma parasitose intestinal, que é algo muito frequente e muito negligenciado, né? Antes de fechar a intestino irritável. Mas eu acho que, em alguns casos, a gente consegue fechar. E eu acho que a mesma coisa, às vezes, acontece na reumatologia. O cara tem uma dor, não sabe o que é, fibromialgia. Talvez não seja tudo o que se foi, mas que tem. Hoje em dia, até com os estudos melhores sobre hipersensibilidade visceral, alteração de serotonina intestinal, microbiota, tem aparecido mais benefício. Eu até tenho uma teoria que, na verdade, se você pegar intestino irritável e doença inflamatória intestinal, são espectros distintos, talvez, de uma mesma doença. Porque você vê um certo processo inflamatóriozinho basal aí no intestino irritável, você vê trabalhos com relação a isso, né? Não é aquela colite crônica específica que você vê em todo mundo na coluna, mas você vê alguma coisinha ali. Tem algumas alterações, alteração de permeabilidade mucosa, não é totalmente normal, né? Não é 100% normal. Então, talvez, não sei o quanto que a gente não vai, talvez mais para frente, falar tudo é a mesma coisa, mas uns pacientes vão ter um quadro muito mais leve, outros vão chegar a um quadro inflamatório. Aí é elucubração minha, tá? Completamente... Tem muito que evoluir ainda, né? Tem. Mas voltando no caso aqui, Bruno, assim, eu não tenho muita experiência nessa parte aí, eu vou falar o que me lembrou, né? Eu até pouco tempo atrás, deve ter aqui acho que não tem nem 2 anos, não, eu vi um caso de um paciente que eles me encaminharam para um ambulatório de gastro, com os alunos da faculdade, que era para avaliar um quadro hepático, um paciente, que eu fui conversar com o paciente, ele tinha um quadro de fraqueza muscular proximal, igual esse caso dessa moça aí, né? E essa fraqueza muscular proximal, você tende a pensar mais, assim, mais por contração muscular. Mas essa parte neurológica, vocês entendem mais que eu. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. Então, e na época, realmente, o cara, ele tinha mesmo uma fechonopolimiosite, sabe? Dando essa fraqueza muscular, né? O paciente, essa fraqueza muscular proximal, gente, né? Seria aqui mais daqui, da coxa, tá? E isso pode levar a alteração de marcha, pode levar a alteração, acredito que, no meu entender, eu acho que assim, às vezes pode até alterar um pouquinho aí o reflexo, não tenho certeza. Mas, então, me lembrou muito a polimiosite também. Agora, se isso está alterando esse reflexo cutâneo plantar, aí é com você, Bruno. Não, o cutâneo plantar é normal. Não alterou, não. Não, né? Ah, tá normal aí? Tá. É inflexão, não é extensão, entendeu? Beleza. Então contribui mais ainda com o cometimento mais muscular no meu modo de ver. O que me chama a atenção nesse caso é que parece um acometimento meio difuso, né? Então, eu já não vou pensar muito em lesão do sistema nervoso central, né? Ele tem tanto
membros superiores quanto inferiores, proximal, mas tanto superior quanto inferior. Então, aí a gente tem que pensar em causas metabólicas, causas autoimunes inflamatórias, né? Polimiosite, com certeza, tá aí. Eu peguei um paciente com polimiosite, foi o único que eu vi, tá, Bruno? Ele chegou para mim investigar a alteração de TGO e TGP. O cara tinha investigado tudo do fígado, quando eu olhei, o cara não conseguia nem andar. Eu falei, peraí, esse TGO não vem do fígado, vem do músculo. Estranho, né? Legal. Então, eu pensaria algumas coisas assim. Quadro neurológico, talvez miopatias, né? E aí tem inúmeras. Eletrólito, eu queria ver nessa paciente. Eletrólito, já vi paciente fazer alteração muito importante muscular com eletrólito. Pensaria em algo assim mais difuso mesmo. Tá? A gente teve um paciente recente, cara. A gente teve um paciente recente que tomava diurético pra caramba, fez hipocalemia, fez uma paresia igual de uma miopatia, cara. Eu vi sem levantar a coxa. Hipertireoidismo, com paralisia flácida aguda por hipocalemia. 0,7 de potássio. Como é que é? Isso aqui, paralisia hipocalêmica periódica e oriental, isso, né? Isso. Eu já vi um caso desse também. Mas, ô Temes, eu falei da fibromialgia aí, e a gente tem que te dar o direito de falar, né? Porque você falou aí que o meu tipo era o tipo que não acreditava em fibromialgia, mas eu queria saber a sua opinião da fibromialgia sobre o caso também. Depois a gente passa para o Guilherme. Nossa, como sempre, eu não estava achando botões aqui. É que eu chego hoje do trabalho totalmente destruída. E aí, por isso que eu fico perdida. É o seguinte, da fibromialgia, né? Quando alguém fala que não existe fibromialgia, eu costumo questionar se não acredita em outros pacientes com dor crônica de outros locais. Então, por exemplo, você não acredita que exista enxaqueca, aquela enxaqueca clássica. Eu concordo com o Fábio que, assim, algumas coisas começaram a ficar generalizadas. Então, agora todo mundo acha que tudo é fibromialgia. É um problema isso, porque você não faz a investigação de outras coisas, né? Que você precisa investigar. Inclusive, hoje na Reumato, está se falando bastante em fibromialgia secundária. Eu acho isso meio complicado, porque às vezes toda aquela dor do paciente, tudo aquilo a gente atribui ao quadro básico, né? A artrite reumatoide. Então, isso que eu estava falando, eu acho que não tem como falar que não exista fibromialgia, porque tem gente que tem dor no corpo inteiro, sim, e que não tem doença psiquiátrica, que não tem nada, tá? Porque isso também de você achar que, isso aí é coisa psiquiátrica, da cabeça, etc., não. Então, fibromialgia existe sim, mas eu acho que tem muita coisa que ficam exagerando para um lado e para o outro. Em relação ao caso, ele tem uma fraqueza muscular proximal. Como vocês já falaram, a gente precisa pensar em miopatia inflamatória. Das miopatias inflamatórias, como ele não tem nada de pele, a gente pode pensar em polimiosite, sim. E só para vocês saberem, hoje em dia, e claro, outras causas, a gente sempre tem que colocar outras causas junto, como quando a gente pensa em inflamação. Então, a parte aí neoplásica, que a gente sempre precisa investigar quando o paciente começa a ter miopatia, causas endócrinas, como hipotireoidismo, vocês já falaram, excluir drogas, como vocês já falaram também. Mas lembrar também que outras doenças do sistema imune podem causar miopatia, né? O próprio lúpus pode causar miopatia. Claro que não é tanto a idade, né, para começar o lúpus, mas ela pode estar começando também. E dentre as miopatias, hoje em dia, que a gente fala, né, são 4 as miopatias inflamatórias. Então, a gente tem a polimiosite, a gente tem a dermatomiosite, apesar aqui a gente não tem nada de pele, não dá para classificar. A gente tem a miopatia por corpúsculo de inclusão, que também não dá para a gente relacionar, porque é mais paciente que tem miopatia distal. E a gente tem a miopatia imunomediada, né? Miosite necrosante imunomediada, que geralmente é por estatina, mas pode não ser também. Só que geralmente são quadros mais graves, tá? Então, dentre essas 4, eu acho que a gente poderia pensar, e poderia pensar numa coisa geral né, miopática, aí, com uma CPK alterada, se vier. Então, no caso aqui, uma polimiosite. Não sei se eu falei demais também, é que eu fiquei guardando para falar.
Não, perfeito. Ô, Guilherme, dá uma finalizada aí, dá uma resumida. Bom, cara, a hora que eu li o caso, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa foi, obviamente, a questão da fraqueza, né, da doente, mas a doente também tem muita dor, né? E normalmente, pelo menos o caso que eu vi de polimiosite, e quando você vai ver no livro, a maioria dos doentes não tem dor, predomina a fraqueza, né? E o que predomina a dor normalmente, que também acomete cintura escapular, cintura pélvica, é polimialgia reumática. Só que a idade está fora, né? O doente é muito jovem para ter polimialgia, 44 anos. Se eu não me engano, um dos critérios de inclusão, né, um dos critérios diagnósticos é ter mais de 50 anos. Então, eu acho que a gente está muito jovem para isso. Uma coisa que eu já vi o paciente com uma mialgia danada, cara, foi hipotiroidismo. Então, isso eu já vi. Um doença extremamente comum, que dá esse alentecimento do reflexo. Então, acho que seria assim, acho que não dá para seguir nesse caso sem uma dosagem de TSH e T4. A questão do eletrólito eu acho muito interessante, porque a doente, se você for olhar o caso todo, a doente tem uma hipertensão de difícil controle, né? Ela toma uma dose até acima do que a gente vê, né? De losartan, toma 200 mg de losartan por dia, está tomando diurético também, né? Então, você pensar em um hiperaldo como causa de hipertensão secundária associada à hipocalemia grave, acho que também seria uma possibilidade. Então, potássio, acho que a dosagem de eletrólito, né, como o pessoal falou, é muito importante. E não esquecer das doenças neurológicas também que podem dar esse quadro, né? Então, miastenia graves, síndrome de Eaton-Lambert também, são doenças que acometem mais a placa motora ali e podem dar quadros bem parecidos com isso, né? Então, eu acho que foi o que me chamou a atenção, foi o que eu pensei inicialmente para o caso com essas informações que a gente tem. Para fechar, eu acho que a única coisa que me estranha, que eu achei bem estranho, eu já vi algumas polimiosites no ambulatório lá da UFRJ, talvez umas 8, assim. A única coisa que eu achei estranho foi esse quadro prévio dela ter uma mialgia difusa, intensa, de início rápido, com dificuldade para deambular e sustentar a cabeça, e remissão espontânea em 2 semanas, sabe? Eu acho isso estranho. Eu nunca vi nenhuma das miopatias inflamatórias que eu acompanhei melhorar espontaneamente tão rápido, sabe? Pelo contrário, é um negócio que você começa com corticoide, melhorar com corticoide é um critério de que você está no caminho certo, melhora até rapidamente, mas tá muito tipo um surto com uma remissão, sabe? Isso é estranho, isso eu achei bem estranho. Temi, você acha isso estranho também? É isso que me faz querer ver mais ainda eletrólito, porque é uma coisa me parece meio flutuante, né? É isso aí. Não sei, essas doenças, assim, a gente sabe que essas doenças autoimunes, elas têm flare e remissão, assim. Não é tão rápido, né? Mas tá meio rápido. Bem no início, o que eu acho estranho é no início, porque às vezes você vai controlando, ele pode ter o flare, né? Mas bem no início é estranho mesmo. E espontâneo, parece, né? Não tomou corticoide, né? Acho que uma CK e uns eletrólitos iam começar bem, né? Ele tomou anti-inflamatório na ocasião, né? Começar. Tomou anti-inflamatório na ocasião. Acho que o eletrólito CPK realmente. E um hemograma. Miastenia poupando par craniano. E miastenia poupando par craniano também. É estranho também, né? É estranho, mas acontece, mas também é esquisito, né? Eu acho que a gente pode esses casos são esquisitos. A gente vai errar. A gente espera de tudo. A síndrome de Cushing não poderia encaixar aí também, porque poderia até causar essa fraqueza simétrica na cintura, principalmente, né? Até tipo, o excesso de corticoide pode causar também aumento da produção. Ele se encaixa, na verdade, no receptor de aldosterona e pode causar essa hipertensão alta também, com saída de potássio, e pode dar esse quadro de fraqueza aí. Eu achei que o síndrome de Cushing também dá miopatia, se não me engano. Pode dar sim. Eu acho ótimo. O que é estranho é que não tem...
É que não tem Ela só quadro não tá com sistêmico, xingoide. não tem lesão de pele, né? Exatamente. Não tem Cushing, né? Ah, É. sim, sim. Como teve um caso aqui um tempo atrás, né? O pessoal gosta de botar esse caso assim pra gente. Teve um filho da puta aí que botou um Cushing sem Cushing aí. Só pra ferrar com a gente aí, mas beleza. Eu vou seguir, tá? Cushing subclínico. É foda, né, viu? Os exames laboratoriais mostraram CPK 2400, LDH 1021, AST 198, potássio 2, sódio 138, o hormônio estimulador de tireoide, TSH, 1,14, com T4 livre de 1,54, normais, né? A gasometria arterial com alcalose metabólica, a função renal era normal. Autoanticorpos FAM, FR, anti-RO, anti-LA, anti-RNP, não reagentes, sorologia negativa para o vírus do HIV, e pesquisas de hepatite virais mostrando apenas anti-HBs reagente. Urina de 24 horas com nível aumentado de potássio 710. E o eletrocardiograma teve um ritmo sinusal com presença de onda U, eletroneuromiografia padrão miopático e fundo de olho normal. Faltou só um cálcio aí. Faltou um cálcio aí. O Guilherme vai poder me falar melhor, né? Mas eu lembro essas perdas de potássio, assim, a gente tem que lembrar com alcalose aí, né? Aquelas tubulopatias, né? Barter e Gitelman, né? Tô falando besteira, Guilherme? Você me corrige, por favor. Eu não lembro qual é qual. Eu não lembro qual é qual. Essas tubulopatias não dão tanta hipertensão assim, né? Sim, não justifiquei. Né? Porque equivalem a você tomar um diurético. Então, na verdade, tem o Gitelman você tem alteração de magnésio também, e o Barter você não tem alteração do magnésio, a principal alteração fenotípica delas, né? Tem um que altera cálcio também, né? Se não me engano. Cara, tem, mas eu esqueci. Eu gravei que um era igual a tomar furosemida, era igual a tomar hidroclorotiazida, né? Mas qual é qual, eu não lembro. Né? Mas eu não me lembro agora exatamente. Mas eu acho que seria por aí, né? O Gitelman é da hidrocloro e o Barter é da furosemida. Então deve alterar cálcio do Barter, eu acho. E aí, quem arrisca o diagnóstico? Porque acho que o caminho está traçado, né? Então, acho que pela primeira vez na história a gente sugeriu coisas boas, né? Então, você vê que a gente... Eu não lembro da lesão muscular, né? Essas tubulopatias. A hipocalemia grave dando lesão muscular. Eu acho que seria isso, pode ser. Eu também pensei nisso. Uma hipocalemia grave, o que justifica lá o quadro anterior dela também, né? E o hiperaldo primário aí já foi sugerido pela direção Luiz. Luiz falou. Aquele anti-inflamatório, ela fez uma insuficiência renal aguda ali com uma hipercalemia na ocasião. Acertou o potássio. Acertou o potássio. Por isso que reverteu. Trator, né? Agora, uma coisa que é estranha, se a gente for pensar em hiperaldo, é o fundo de olho normal, né? Hiperaldo é uma das causas de hipertensão secundária que mais dá alteração de órgão-alvo, né? Então, é estranho esse fundo de olho normal. Imaginaria pelo menos um pouquinho de retinopatia hipertensiva associada. Mas o que tem que fazer, então, nesse caso aí? Suspender a hidroclorotiazida, repor potássio? Acho que o que eu faria era isso, né? Internaria doente, repor potássio, acertar o potássio, ver como que ela vai evoluir em relação à parte muscular, né? Se vai melhorar essa CPK, se vai melhorar a força, né? Recuperar isso. E acho que aí fazer o diagnóstico de hiperaldo, né? Fazer as dosagens hormonais, né? De renina, atividade renina-plasmática, essas coisas que a gente dosa para fazer o diagnóstico, né? Show, acho que pode seguir, Camila. Vocês já falaram, né, as hipóteses? Bom, diante do quadro clínico laboratorial, foi levantada a hipótese de hiperaldosteronismo. Aí realizou-se a dosagem de atividade renina plasmática
0,11, aí tem um valor de referência, que é 0,4 a 1,9, e aldosterona sérica, em posição ortostática, que deu 985, e o valor de referência é 35 até 275. Que legal, hein? Como é que varia com a posição, né? Varia pra caramba. Isso aí, às vezes, se o paciente levantar durante a noite para urinar, a dosagem não está válida. Você tem um monte de detalhe nessa coleta que é complicado pra caramba. E aí, não sei se todo mundo entendeu, você tem uma renina baixa e uma aldosterona aumentada, né? Então, você tem um hiperaldosteronismo não dependente de renina, porque o sistema renina-angiotensina, o funcionamento normal dele, você aumenta a renina, né? Você tem um estímulo para a produção de renina, normalmente por redução da chegada de sódio lá na mácula densa, né? Então o paciente está hipovolêmico, hipotenso, alguma coisa assim, você aumenta a renina, e essa renina que aumentou, lá no fim das contas, vai estimular a liberação de aldosterona. Nesse caso, a renina está baixa e a aldosterona está alta. Então você tem um aumento exclusivo, né? Um aumento isolado da aldosterona. É um hiperaldosteronismo que não é secundário à renina. Então, por isso é primário, né? Então, a doença primária é a liberação excessiva de aldosterona. Aí, o estudo radiológico, na figura 1 e 2, demonstrou imagem nodular hipodensa em adrenal esquerda, com 2,8 por 2 centímetros de diâmetro, sugestiva de adenoma e Doppler das artérias renais sem sinal de estenose. A hipertensão é por causa do hiperaldosteronismo, né? Provavelmente. E o fato de ter renina baixa significa que a perfusão renal deve estar boa, né? Isso. Então, se fosse estenose de artéria renal, foi o que o Luiz falou. A gente esperaria uma renina mais alta, né? Isso aí. Pode passar? Pode. Com isso, conclui-se o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário. Neste momento, associado à reposição de potássio já em curso, foi iniciada a espironolactona de 25 mg dia. Com o início do tratamento, houve melhora completa da fraqueza muscular e da mialgia, normalização dos exames laboratoriais, aí tem a alta, além do bom controle pressórico com espironolactona. Feito o contato e apresentando o caso ao serviço de cirurgia geral, que optou pela realização de adrenalectomia esquerda videolaparoscópica. Análise histopatológica da peça cirúrgica compatível com adenoma, recebeu alta assintomática e segue em acompanhamento ambulatorial com a clínica médica, mantendo bom controle da pressão arterial. Muito legal, hein? Ô, professor, Muito, né? eu entendi mais ou menos o mecanismo de dor Muito muscular bom, muito bom. pelo hiperaldo. Uma miopatia por hipocalemia, né? Então, Faz pela lesão própria muscular. hipocalemia deu lesão, sim. Beleza. Imagino que sim. Imagino que ele tenha feito uma miopatia hipocalêmica e com dor, né? Da mesma forma que faz a paralisia periódica hipocalêmica, né? Você mantém o potássio baixo. E além de ter hiperaldo, o doente ainda tomava hidrocloro, né? Ela tinha as duas. Ela ainda tinha outro motivo para ter potássio baixo, né? Entendi. E o mais interessante desse caso, eu acho que é você pegar as queixas, né? Que é um paciente hipertenso, uma paciente hipertensa e com queixa músculo-esquelética, isso passa fácil, né? Se a paciente não tiver uma queixa exuberante, ela fala que teve 2 semanas e não ficou sem andar, então você bater o olho e falar assim, teve nada disso, não. É uma coisa que é provável que isso aconteça, né? Ainda mais se ela chegar para você bem, né? É um caso, eu acho que é muito difícil de você pescar na anamnese, no exame físico, se você não tiver muita atenção e se o doente não tiver com algo exuberante ali, sabe? Acho que a pressão alta que salvou mesmo o raciocínio. Aí tem algumas considerações aí, né, falando da clínica típica do hiperaldosteronismo primário, que é a hipertensão resistente, a hipocalemia, a alcalose metabólica, a atividade da renina plasmática reduzida e a produção excessiva de aldosterona, como o Guilherme tinha falado. O seu diagnóstico
diagnóstico é essencial por se tratar de uma forma curável de hipertensão, né? Aí, com o advento da dosagem de aldosterona plasmática e da atividade de renina, como teste de rastreio, tem se demonstrado que o hiperaldosteronismo primário não é uma causa tão rara de hipertensão. Porém, alguns casos podem ter apresentações especiais, como a miopatia hipocalêmica, que pode simular polimielite clínica e histologicamente tornando o diagnóstico mais difícil. Hipocalemia nesses pacientes pode causar fraqueza muscular grave, parestesia, tetania ou paralisia. Além disso, pode induzir rabdomiólise importante nesses pacientes. Aí fala do caso relatado, né, que ele teve uma fraqueza e mialgia, que poderia sugerir paralisia hipocalêmica ou rabdomiólise, induzida por hipocalemia. Aí o paciente recebeu, né, o diagnóstico de hipertensão essencial e não foi investigado na época as causas de hipertensão secundária até o momento da internação. Sendo assim, quando os sintomas típicos de polimiosite e hipocalemia severa estão presentes, miopatia hipocalêmica deve ser considerada. A hipertensão sugere o diagnóstico de miopatia hipocalêmica induzida por hiperaldosteronismo. Acabou. Eu nunca pensei na minha vida, num caso de... Eu nunca vi nenhum doente na minha vida real ali que eu pensei no hiperaldosteronismo. Então, se eu já vi, eu não identifiquei e eu não dei diagnóstico. Isso aí, na minha vida prática, eu nunca vi nada parecido. Acredito que o Guilherme já tenha visto, né? Cara, eu já vi, assim, os casos que a gente pensa mais na prática, né, acabam sendo os pacientes que têm uma hipertensão mais difícil de controlar e têm um potássio mais baixo. É o que é hipertensão com hipocalemia, isso que sempre chama atenção. E aí, cara, o diagnóstico é muito difícil, porque você tem que suspender um monte de remédio, o paciente já está hipertenso pra caramba, tomando, sei lá, 5 drogas, aí você tem que suspender um monte de remédio para fazer a dosagem e tal. Então, na prática, e acho que por isso que o consenso atual fala de, o consenso de hipertensão atual, fala para a quarta droga a ser usada, seja a aldosterona, a espironolactona, acho que muito por isso, por conta da dificuldade diagnóstica e da percepção de que não é tão raro assim você ter hiperaldo. Então, acho que é por isso que se faz assim. Mas às vezes a gente identifica, às vezes o paciente hipertenso pra cacete, aí você tem que internar para fazer diagnóstico, é difícil, sempre é difícil. E na prática, você acaba, quando você começa a espironolactona e o doente melhora, é meio que um teste terapêutico, né? Então, a tendência é você fechar como hiperaldo, mas o ideal é sempre tentar fazer o diagnóstico bonitinho, né? Até porque, às vezes, o doente tem um nódulo de adrenal, você pode achar que vale a pena fazer uma adrenalectomia, como foi feito nesse caso, né? Paciente jovem, porque isso pro resto da vida. Mais um caso de adenoma de adrenal, né? Segundo, né? Já foi o segundo, né? Verdade. Uma revisão uma apresentação completamente diferente, né? Uma revisão de adrenal. A gente vai ficar especialista. A outra foi Cushing, né? A outra foi Cushing. Agora, um caso interessante, esse muito interessante, eu vi um caso também que teve a suspeita de hiperaldosteronismo, que é isso que o Guilherme falou, que ele é uma moça jovem, ela estava com pressão alta, hipertensa e hipocalemia, que eu desconfiei, sabe? Aí eu suspeitei e mandei para o meu irmão, que é cardiologista, aí ele estava acompanhando. Agora, eu acho que nesse caso aí, né, um caso que, igual está falando, a Camila colocou aí no slide aí, que simula uma polimiosite, né, parece mesmo uma polimiosite, e o que eu acho que é interessante é isso, o quadro era uma fraqueza muscular proximal, que aí sugere mais acometimento muscular e não neurológico. E aí, o que a gente tem que fazer, né, é separar e estudar. O que muitos alunos fizeram aí é você estudar essa parte, causa de miopatia. E aí, dentro dessas causas de miopatia, você pode pesquisar causa de miopatia em paciente adulto, jovem ali, com hipertensão, que aí, com certeza, você vai cair nessa faixa de... Eu estava aqui na hora que começou a sessão, eu só coloquei no Google miopatia e hipertensão, aí apareceu lá hiperaldosteronismo como causa, né, Cushing, tudo que vocês falaram, rapidinho apareceu. Então, é uma forma, assim, de que estudar o caso não demora, não demanda muito tempo, né, eu acho que isso é só seguir as pistas, né, gente?
Legal é o Luciano falar que paciente com 45 anos é adulto jovem, né? Você vê que o Luciano tá velho. Muito jovem. Muito jovem, porra. A criança. Não, o cara tem só 50 anos. Quando a gente tiver com 80, fala assim, não, que isso é novo, é evolução, isso é evolução. E você vê que, assim, às vezes você não precisa de grandes exames para chegar numa hipótese diagnóstica mais rebuscada como essa, né? Eletrólitos aí, uma CPK, fez com que a gente apontasse para isso junto com o quadro clínico, né? Então, a gente não precisa tirar para todo lado. Como a gente falou naquele caso de hipertensão secundária, e o Guilherme frisou bem, 90% das hipertensões secundárias, se você fizer uma investigação da parte renal ali com Doppler de renais, uma proteinúria, você vai excluir, né? Aí sobra um resto. E esse resto é muito difícil. No SUS, então, eu trabalhei muito tempo em enfermaria de clínica médica de SUS, cara, você não consegue fazer esses exames, né? No máximo que você vai fazer é inverter, que é exatamente o que foi falado para não fazer da outra vez, né? Fazer o exame de imagem antes, né? Você não consegue fazer essas dosagens de hormônio. É muito difícil. É muito difícil. Então, às vezes, você faz o teste terapêutico com a espinolactona e, respondeu, é isso. Né? Muito legal o caso, cara. Gostei de rever essas coisas. Também, achei muito bom. Uma coisa para o reumato também pensar, já que eu estou como reumato, né? Não como clínica. Pensar que é um diagnóstico diferencial, né? Mas, dentro de tudo que eu falei, né, que a gente investiga para miopatia, eletrólito acaba sendo, né, também uma hipocalemia, mas não é o que a gente vai pensar primeiro, sabe? Então, por isso que é um bom aprendizado, assim, esse caso. A gente sempre fica nas coisas inflamatórias, tem inflamatória autoimune, inflamatória infecciosa, inflamatória neoplásica, e a gente, ou até tireoide também entra como diferencial, mas hiperaldosteronismo, olha, eu acho que muito reumato ia comer bola aí. Sabe o que eu vejo, Tênis, nessas discussões? Que assim, nós estamos aqui, que a gente pega o caso, por exemplo, eu geralmente vou ver o caso, assim, na terça a gente vê rapidinho, eu vou ver mesmo aqui. Nós, no dia a dia, nós estamos acostumados a ver as doenças mais comuns. Então, a gente já vai com esse diagnóstico mais, esse raciocínio mais direto, né, mais intuitivo. Na realidade, quando a gente pega esses casos que os alunos colocam só raropatia aqui, né? Me lembra quando eu fazia os todas clínicas. Adorei o termo, raropatia. Então, esse diagnóstico demanda um raciocínio mais analítico, que a gente pegar e estudar o caso, né, que aí a gente chega no diagnóstico. Então, quando é até bom falar isso para os alunos, quando a gente está errando o diagnóstico aqui, porque nós estamos mais no nosso raciocínio intuitivo. Nós vamos pensar mais o que a gente está vendo, são as doenças mais raras, aí demandaria um tempo maior de estudo, né? Isso que eu acho interessante frisar para os alunos aí. Verdade. Muito bom. Aquele negócio do foi muito bom, também, cara. Né? Você liga o automático, mas nesses casos, assim, tipo, dificuldade intensivo, né? O quê? Esses casos mais... E se você não... Oi, Rafael. Esses casos, assim, eu acho mais interessante, porque, por exemplo, assim, uma dificuldade mais média para média alta, porque teve um caso mesmo que foi de amiloidose, e eu falei, puta que pariu, isso aí nem, tipo, tem um raciocínio para isso, sabe? Eu acho que essas doenças mais de dificuldade média para mim, pelo menos, eu acho que eu consigo aprender bem mais do que essas extremamente raras, assim. Eu acho, inclusive, que a gente podia fazer um pacto aqui de ir, no máximo, até a manifestação comum da doença incomum. Sim. Não partir para a manifestação incomum da doença incomum, sabe? Porque eu acho que se a gente descer o degrau até a manifestação comum da incomum, tá bom, sabe? Pegar aí a manifestação atípica da doença rara, porra, fica meio disperso, né? Eu acho que a gente podia fazer isso que o Rafael falou, eu acho fundamental. A gente chegar nesse degrau, né? Também não vai chegar com uma doença, uma pneumonia por pneumococo, né? A gente também, não é também o caso da sessão, mas... O mais valioso da sessão aqui é o desenvolvimento do raciocínio clínico, né? Principalmente para os alunos. Acho que isso que não tem em livro, né? Que é na prática.
E é isso que eu acho que é o mais valioso, né? Exercitar o raciocínio clínico. Tudo isso, o IPOALD, não sei o que, está no livro, está no Google, isso aí qualquer um pode ler, isso é fácil de achar. Mas como a gente chegou nisso, é que é o grande barato do negócio. É isso aí. Esse que é o legal da sessão, né? Você vê como as pessoas pensam, né? É muito legal isso. Um complementa o outro, né? Eu acho legal. Verdade. Para mim, a melhor parte é saber o que passa na cabeça de vocês, né? Então, é isso que eu ganho, né? Muito com isso. Saber o que cada um pensa em cima do que já viu, né? Isso aí não tem preço, né? É isso aí. Bom demais, beleza, gente. então, galera? Isso aí. Valeu, Obrigado galera. a todos. Obrigado, gente. Muito bom. Tchau, gente. Até mais. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, gente. Boa noite. Até mais. Tchau. Abraço. Juízo a todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Valeu.